Seja bem-vindo ao nosso passeio histórico. Qual o legado e o lugar da antropologia francesa para a antropologia brasileira? Como se pode entender a antropologia brasileira a partir desse legado? Quais autores são fundamentais para essa discussão? Tais questões norteiam o que faremos e falaremos a partir de agora. São contribuições francesas que estarão em jogo para pensarmos a antropologia brasileira. De modo que eu estou aqui pouco interessado em responder todas essas perguntas e cada uma delas e uma a uma. O que eu quero, na verdade, é perceber alguns dos efeitos dessas perguntas, entendendo que essas perguntas funcionam mais como um modo de provocar a contação de histórias das antropologias brasileiras do que de serem, de fato e inequivocamente respondidas. Portanto, é preciso ainda mais um esclarecimento inicial. Eu estou dedicando esse episódio aos franceses, ainda que dois deles não serão exatamente franceses de nascimento, mas são franceses de formação, de publicação e, em alguns casos, de atuação por toda a vida ou por grande parte dela. Refiro-me a Claude Lévi-Strauss, belga de nascimento, e Alfred Métraux, suíço de nascimento. Após essa elucidação, é possível seguir. Não seria de todo improvável começar a história da antropologia no Brasil com as obras dos viajantes e naturalistas estrangeiros do século XIX, que percorreram e registraram suas observações sobre grande parte do território nacional, tendo em vista a sua fauna, flora, mas também humanidade. Eram geralmente europeus oriundos das ciências naturais e que vinham sob a parceria com o governo imperial brasileiro para empreender pesquisas de geografia, geologia, botânica, zoologia e antropologia. Havia a presença de franceses, como Auguste de Saint-Hilaire, alemães, como Karl von Martius, sem deixar de mencionar também a presença de artistas, pintores, como o austríaco Thomas Ender. Esses são alguns exemplos e membros de expedições que percorreram o território brasileiro, catalogando sua diversidade natural e humana. Com isso seria possível destacar os temas iniciais que marcaram o nascimento da antropologia no Brasil, particularmente a dimensão biológica na constituição do tipo brasileiro, bem como o decorrente debate sobre a miscigenação e os problemas derivados das raças e das misturas raciais. Esse recorte englobaria autores estrangeiros e nacionais, desde meados do século XIX. Outro jeito de adentrar nas histórias das antropologias brasileiras seria destacar a institucionalização em nível superior dos cursos de ciências sociais na década de 30, particularmente a criação da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, em 1933, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1934. Logo após a derrota da Revolução de 32, empresários e políticos decidiram investir na formação de uma elite administrativa, prioridade da fundação da Escola Livre de Sociologia, e uma elite intelectual, prioridade da fundação da Universidade de São Paulo, com a preparação de professores. Ademais, enquanto a sociologia norte-americana constituiu o modelo da Escola Livre de Sociologia, a inspiração fundamental da Faculdade de Filosofia foi o pensamento francês. Mas há também um personagem cuja função institucional e interesse de trabalho congregou pesquisadores de uma forma muito interessante. Trata-se de Mário de Andrade, diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Em torno de Mário de Andrade e do Departamento de Cultura, constituiu-se um projeto de pesquisa que culminou na criação da Sociedade
de etnografia e folclore, que ainda que com uma curta duração, de 1937 a 1941, servirá como laboratório antropológico, como bem tratou Luisa Valentini. Retomar essa história é importante para evidenciar a relevância de Dinah Lévi-Strauss. Ela terá uma participação importante na história da antropologia brasileira, mas que será um tanto apagada pela relevância posterior que o seu então marido terá, Claude Lévi-Strauss, que se tornará um dos mais importantes antropólogos do século XX. Em sua passagem pelo Brasil, Dinah Lévi-Strauss ministrará, a convite de Mário de Andrade, um importante curso de etnografia no ano de 1936. O casal Lévi-Strauss havia chegado a São Paulo como membros da chamada Missão Francesa, para compor o quadro docente e de pesquisa da recém-fundada Universidade de São Paulo. Outros franceses também viriam com essa tarefa de consolidar os cursos e a formação dos estudantes brasileiros. Jean Malguet, na filosofia, Roger Bastide, na sociologia, Pierre Monbeng, na geografia e Fernand Braudel, na história. Eles realizaram expedições ao Mato Grosso e, pensando nessas viagens e nas expedições, vale lembrar as famosas palavras de Claude Lévi-Strauss na abertura de Tristes Trópicos. Odeio as viagens e os exploradores, e eis que me preparo para contar as minhas expedições. Mas quanto tempo levei para decidir-me? 15 anos se passaram desde que pela última vez deixei o Brasil. Escreve ele em 1955. De todo modo, e de sua passagem pelo Brasil, Claude Lévi-Strauss levará sua experiência etnográfica com os povos indígenas, particularmente os Bororo e Caduel, mas também Nambiquara. Depois de obter uma formação em Direito e em Filosofia na França e vir ao Brasil como professor de Sociologia, Claude Lévi-Strauss passou a se reconhecer como antropólogo, justamente aqui no Brasil, particularmente após o contato com esses povos indígenas. Como ele mesmo diz numa entrevista, fui ao Brasil porque queria ser etnólogo. O casal Lévi-Strauss foi precedido por Alfred Métraux, que, para ser breve e direto, teve uma de suas obras sobre Tupi-Guarani referenciada no próprio curso de Dinah Lévi-Strauss. Ele foi ainda autor de um livro que deixou marcas importantes na etnologia brasileira, de modo que se tornou leitura obrigatória nos estudos sobre os Tupinambá. Trata-se de seu livro A Religião dos Tupinambás, em 1928. Valendo-se de fontes documentais do século XVI, ele fica fascinado ao encontrar obras como Cosmografia Universal, do frade André TV, Origem dos Índios do Brasil, do padre português Fernão Cardim, Viagem de Yves Devray. Em suma, interessa a Métraux compreender a religião tupinambá a partir dos mitos, dos espíritos, dos heróis, da feitiçaria e da magia, bem como dos diversos ritos de nascimento, puberdade, casamento, as cerimônias funerárias, a antropofagia, os profetas, os guerreiros e os prisioneiros. Outro francês, Roger Bastide, veio como professor de sociologia após o fim do contrato de Lévi-Strauss em 1938. Bastide dedicará quase 2 décadas ao ensino e à pesquisa sobre o Brasil. Um de seus livros mais influentes é O Candomblé da Bahia, de 1958. Bastide terá um papel muito importante na formação de Florestan Fernandes, sendo inclusive responsável por convencê-lo a estudar a questão racial. A contribuição de Roger Bastide engloba temáticas como religião, literatura e arte, bem como áreas de investigação que incluem a filosofia e a psicologia. E uma de suas novidades em relação ao candomblé, e que diferirá ele dos seus antecessores brasileiros,
tais como Nina Rodrigues e Arthur Ramos, está vinculada a uma despreocupação com a busca da origem africana de um ou outro traço cultural, ou ainda o sincretismo ou aculturação dos negros com a civilização luso-brasileira. Como ele diz em um candomblé da Bahia, cito, quem estuda os candomblés não deixa de se impressionar pela falta de ligação orgânica entre eles. Cada seita ou terreiro é autônoma, sob a dependência de um pai ou mãe de santo, que não reconhece nenhuma autoridade superior à sua. Sua abordagem priorizará o candomblé como realidade autônoma, como ele mesmo diz. Essa realidade autônoma permite entender que mesmo que existam elementos de diversas procedências, eles formam um conjunto coerente, que pode ser estudado por si mesmo. E assim, cada candomblé pode ser etnograficamente descrito em sua especificidade. Chegamos ao outro casal, cuja influência é muito marcante na etnologia, particularmente com as publicações nos anos de 1960 e 1970, Helene Clastres e Pierre Clastres. Tratando da tradição tupi-guarani, eles deixaram um legado de estudos sobre política, guerra, mitologia e profetismo, que guarda uma enorme capacidade analítica e teórica. Antropólogos recentes, como Eduardo Viveiros de Castro e Renato Stutman, dão continuidade a questões levantadas pelo casal Clastres. Uma delas ajuda a pensar uma antropologia política, quando, por exemplo, Pierre Clastres demonstra que certas sociedades não ocidentais, particularmente as ameríndias, lidam com dispositivos de conjuração ou proteção diante da possibilidade de instauração de um poder político independente, o que seria o Estado. Não sendo sociedades sem Estado, são sociedades contra o Estado. Helene Clastres também pode ser associada a uma antropologia política, na medida em que ela propõe uma investigação minuciosa sobre os modos como uma religião pode se tornar uma engenhosa resistência política, ou resistência político-profética. O percurso que foi percorrido brevemente passou por nomes como Alfred Métraux, Dinah e Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide e Helene Pierre Clastres. Cada um deles possui uma obra relevante. Apesar de curta apresentação, foi possível indicar algumas pistas para acessar seus trabalhos e perceber que cada um deles deixou um legado fundamental para os estudos brasileiros, sejam relativos ao candomblé, como Roger Bastide, sejam em relação à religião tupinambá, como Alfred Métraux, Helene Clastres e Pierre Clastres. Sejam também sobre pesquisas etnográficas, como Dinah e Claude Lévi-Strauss. Sejam também sobre expedições e suas descobertas como o próprio antropólogo. Esses franceses, infindos, pulsam, latejam em nossa satisfeita e satisfatória antropologia. E por isso mesmo estamos nós falando deles e de histórias das antropologias brasileiras. Até breve.